Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 253 e minguando até 1037 dias, 24 de agosto de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados, e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajuda. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. É muito interessante tudo o que está sendo dito. Vocês acompanhem e vocês deixem de ser essa vítima social, ok? Acompanhem porque isso é importante. Quando vocês compreender todas as coisas que está sendo dito, vocês deixarão de ser a vítima social. Vamos dar continuidade deste texto, né? Formação da esquerda falsificada consciente. Existe todas as possibilidades movendo. Muitas das vezes o que vai dividir a sociedade são os atos. Os atos ele pode ser consciente e inconsciente. E quando a gente falamos de consciência, inconsciência não quer dizer de bem e o mal até então, tá? Porque existe muitas pessoas que fazem o bem sem ter conhecimento e existe pessoas que têm o conhecimento e já faz as coisas má mesmo, certo? Existe todas as possibilidades, né? De uma certa forma, vocês vão entendendo de todas as formas. Vamos continuar com esse texto, ok? Sendo a origem do corpo o mentor de corpo pode optar em relacionar a verdade e mentira. Uma para representar sua origem, que há dentro do corpo, sendo a palavra da vida, e outra para falsificar este corpo, e de forma inconsciente ou consciente, para formalizar o seu ideal ou para desprezar ele no corpo, com ação e reação, formalizando uma cruzada objetiva no corpo para formalizar este objetivo, podendo ser bom ou ruim. Sempre existe os dois lados e nunca vai determinar, o que vai determinar essa ação. O bem e o mal, ele não vai determinar muitas das vezes, né? O que vai determinar as suas ações, aquilo que vocês confessar no corpo, aquilo que estiver, né, sendo negado, né, de uma certa forma. A negação, ela ganha um campo de espiritualidade, de falsidade, daquilo que as pessoas, elas muitas das vezes escolhem negar, né? Existe pessoas que negam por consciente e as pessoas que negam inconsciente, certo? E isso vai sendo explicado de todas as formas para que possa ser compreendido de todas as formas e da mesma forma. E sendo consciente, ele vai poder invocar a verdade, a verdadeira formação de Cristo. Ou ele pode se resguardar para um plano espiritual de conhecer a Cristo, ou ele pode falar uma coisa para entender outra coisa, e formalizando as inconsciências de um corpo e outro para se manter no plano espiritual de conhecer a Cristo, ou ele pode negar este corpo e formalizar uma publicidade negativa para reunir todos os corpos de Cristo.
e criando ideia de pensamento sobre esta matéria que se movimenta para o objeto. Vocês entendam que as várias possibilidades que vai tendo no corpo, né? A mesma hora que a gente estamos relacionando uma coisa que parece ser boa, a mesma hora você pode estar negando e fazendo a força da união. A mesma hora que você está negando a força da união, você está cuidando da sua vida pessoal. Aí quando você vai cuidar da sua vida pessoal numa guerra fria como essa, você não vai entender nada. Porque os planos de Deus, ele é espiritual. Ele se aplica no Cristo espiritualmente, não é fisicamente, hoje em dia. Quando acabar essa guerra, por exemplo, essa guerra fria, a gente conhecer o relacionamento social, conhecer a nossa origem, a gente vai poder pedir um relacionamento independente, mas até então a gente temos que contentar com os planos de Cristo. Hoje em dia, esse plano de Cristo, ele é o próprio anticristo, é o anticristo. É a negação de todos a origem do relacionamento social. E quando a gente nega toda a origem do relacionamento social, nosso corpo vai ficar espiritual, vai formar espiritual. Aí você tem que saber relacionar a sua emoção, saber a hora que relacionar a sua emoção. Quando você vai relacionar com a ideia de só ganhar, você vai querer que todo mundo seja perfeita para você. Você vai ser o relacionamento falso, por exemplo, de outras pessoas, porque você vai querer uma coisa e vai fazer outra. Vai pensar uma coisa e falar outra. Sabe? Às vezes você pensa uma coisa que é certa, mas por interesse, né? Ou entre uma coisa e outra, por sexo, por objeto, aí você falsifica, porque você sabe que muitas das vezes, se você falar alguma coisa, vocês podem pedir, pode perder publicidade. Existe muito isso dentro da sociedade. As pessoas sabem que todo mundo está falsificado, então eles dão uma energia positiva para uma pessoa. Ah, a pessoa rica, é famoso. Às vezes o cara já perdeu tudo que ele ganhou na vida. Mas aí ele mente para a sociedade. Fala assim, olha, tô no auge ainda, tô muito bem. Por quê? Ele sabe que as pessoas são movimentadas pelo capitalismo. Se ele falar que perdeu tudo, todo mundo vai abandonar ele, né? Vai deixar ele sozinho porque não existe ou você gosta de pessoas ou você gosta de dinheiro, né? Muitas das vezes as pessoas ela opta mais por relacionar o dinheiro às pessoas. O mentor de corpo ele tem essa capacidade de relacionar mal a sua sociedade. Não faz mal você ter muito dinheiro e não faz mal você ter pouco dinheiro. Mas a gente, às vezes, como mentor de corpo, você quer causar uma boa impressão à sociedade, porque você sabe que a mente dela é capitalista. Nas redes sociais tem muito isso. As pessoas fazem orgia para o sexo, e faz orgia para o dinheiro, e faz orgia para o sexo e dinheiro. E com isso elas ganham todos os públicos. Aí fora desse ideal, fora desse contexto, eles vão perder, porque o que eles estão vendendo é apenas uma aparência, é apenas uma confusão que está por fim, por exemplo, né? O fim que eu digo é o seguinte, é porque ele não, hora nenhuma, ele vai querer relacionar o bem, ele vai querer relacionar somente o dinheiro mesmo, porque isso gera publicidade, que as pessoas, elas têm essas ideias de mente capitalista, de se envolver apenas com o dinheiro, ok? E sendo, e sendo consciente, ele vai poder invocar a verdadeira formação de Cristo, ou ele pode se resguardar para um plano espiritual de conhecer a Cristo. Ou ele pode falar uma coisa para entender outra coisa, formalizando as inconsciências de um corpo e outro, para se manter no plano espiritual de conhecer a Cristo, e ele ou ele pode negar
este corpo e formalizar uma publicidade negativa para reunir todos os corpos de Cristo, criando ideia de pensamento sobre esta matéria que se move para o objeto. Só dando uma retomada nesse texto que eu já estava falando, explicado, para que as suas consciências fiquem bem entendidas sobre uma coisa e outra, para que as coisas fiquem formalizadas nas suas consciências de todas as formas, ok? Porque é bom, quando a gente repete, faz as coisas comum, a nossa consciência vai se tornando comum. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala, e tudo fica muito bem relacionado quando as coisas vêm de uma forma honesta, sem esconder nada, né? Falando o que tem que falar, independente se as pessoas vão querer ouvir ou não vai, se ela vai gostar ou não vai, né? Não importa, não importa. O importante é cumprir com os propósitos, né? É isso que é importante. Deus no controle, maravilha. A união de todos os corpos, ele é para todos os corpos e não para um corpo em específico. Ou seja, a fama de um corpo, ele só pode representar a união e nada mais do que isto. E o que passar disto gera contradição na sua forma de se conscientizar sobre a ideia ou ideal de conhecer o Cristo. E sendo isto para o dia de hoje, onde o anticristo está na imagem do corpo e não no Cristo. E quando esta fama estiver no Cristo e sendo este gloriado com Deus, todos os corpos estarão gloriados com Cristo. Esta glorificação vai representar a origem de cada corpo em específico, encerrando a divisão de bens dos corpos e unindo todos os corpos em Cristo, ou para o bem ou para o mal, e da mesma forma. E de forma que, sendo a unificação de todos os pecadores, é anticristo, e sendo a unificação de Cristo, é a unificação de todas as origens dos corpos de Cristo. Para isto, vós, corpo de Cristo, pode conhecer que nesta causa o anticristo vem em primeiro plano para unificação de todos os corpos de Cristo. O anticristo, você vê que ele vem em primeiro plano. Quando você sabe, como que você sabe que ele vem em primeiro plano? Porque, primeiro, que Emanuel foi sacrificado no corpo. Beleza, aí veio a falsidade. Aí veio a falsidade com o nome de Jesus. Jesus, ele vai representar a consciência de cada corpo em específico. Então, Jesus caiu na divisão de bem, e Emanuel ficou no primeiro plano. Ele ficou no primeiro plano até então. O que eu quero dizer? Ele estava na origem de Deus, Espírito. Aí, quando ele foi sacrificado, ele se manteve em primeiro plano. Porém, que ele, nesse primeiro plano, ele deu o seu nome, ele deu o nome para Jesus, do corpo sacrificado. Ou seja, aí representando a consciência do relacionamento social de cada corpo em específico. O Manuel ficou parado, né? Lá, no sexto milênio. Ele vai continuar ainda sendo a palavra da vida, por exemplo. Ele vai continuar, né? Ele é espírito, né? Com muita sabedoria, por que não podemos dizer, né, ser o próprio Deus? É isso que eu quero que vocês compreendam, certo? Mas a partir de Emanuel, por exemplo, quando veio o sacrifício do corpo vivo, veio o governo de Jesus, veio o anticristo, por exemplo, que ele expulsou esse mal para fora e caiu direto no relacionamento social. O anticristo. Aí o anticristo vai representar a minha consciência e a das pessoas que estão por aí. Aí se eu não quiser mais o anticristo, o que eu faço? Volto para o lugar de onde veio. Espírito, meu corpo, minha origem é espírito, eu tenho espírito, formo palavra, de palavra eu formo vida e dou consciência para o corpo físico e emocional e sou gloriado com Cristo. Se eu não quiser mais o anticristo, eu vou deixar de mentir, né? Deixei de mentir. Mas primeiro eu quero que vocês entendam que o anticristo, ele depois que o Manuel foi sacrificado, ele caiu em primeiro plano na consciência do relacionamento social, certo?
ficou dividido, mas ele caiu direto no relacionamento social, certo? Sacrificou, caiu direto no relacionamento social. É como se Emanuel estivesse sumido. Sumiu, né? Vamos supor assim, só para vocês compreender que são várias ideologias, né? E vocês entendam de todas as formas. Quando eu estava lendo esse contexto, eu estava lembrando, né? Quando Deus pediu que Noé fizesse a arca de Noé. Depois que ele fez tudo, né? Aí ele diz que ia colocar um sinal, né? As pessoas falam que é um arco-íris, né? Para que as pessoas sabessem de tudo que tenha acontecido, né? Mas aí tá aí o sinal, beleza. O anticristo é o sinal de Deus e o anticristo é o sinal do corpo sacrificado. Mas aí existe uma expressão, né, que eu nunca mais, né, eu vou deixar um sinal para que vocês saibam, porque a, a imaginação do homem, ela é, ela é fértil continuamente. Existe essa expressão, né, que que o homem ele tinha uma imaginação muito abuscada, que ele ia se imaginar muitas coisas. Mas a princípio eu quero que você entenda que o sinal de Deus é Cristo, mas o sinal do corpo é o anticristo, entende? Até certo momento, é, os corpos caem na divisão de bens cai no relacionamento social hoje negado ao anticristo, tá? Deus é glória, é poder, né? E Cristo é o sinal dessa glória, e o anticristo é o sinal da imaginação de um corpo comum. A imaginação do homem, ela vai se decorda, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ela é má continuamente. Ela segue essa imaginação continuamente. Vocês entendem de todas as formas, vocês conhecem muito essa Bíblia significativa. Eu tenho certeza que vocês entendem o que está sendo dito. Eu não preparei esse conteúdo, mas se vocês quiserem ver, eu tenho certeza que vocês saberão os textos tudo direitinho, todos os contextos, e vocês não terão dúvida de nada. Estes são os objetivos diferentes desta divisão de bens que conhecemos no corpo, pela imagem do corpo e sendo o anticristo, e sendo a palavra da vida a origem de todos os corpos. Este objetivo das origens dos corpos de Cristo não terá limite às vossas liberdades, e estarão completa no Cristo, sendo todos gloriados com Cristo, e da mesma forma. Não tendo limite, poderíamos dizer o seguinte, que não temos limite, você tem uma origem, você tem toda a liberdade, você pode fazer tudo que quiser, mas vamos supor que ele não tem origem para a imaginação, para a falsidade, para o anticristo. Aí eles também vai ficar ilimitado também, vai para todo lugar, fala mentindo, igual o dia de hoje, nós estamos no limite, nos confins de todas as falsidades, né? E foi alcançado todo mundo, todas as palavras do sacrifício do corpo vivo, todos foram alcançados, foram globalizados por essa falsidade, ok? Assim eu termino este blog diário conhecendo no meu íntimo que toda união é negada por causa do anticristo, e sendo que esta negação, ela mesma é a formação da vossa consciência sobre a origem de Cristo, sendo que o segundo plano do Cristo, ele se divide em o bem e o mal desses corpos. Sendo o primeiro plano, ele se divide na origem de cada corpo em específico, e de forma que a liberdade de todos os corpos é também a glória de Cristo, e que representa a glorificação de todos os corpos unidos para um bem comum. Chegando no final desse título, espero que vocês tenham compreendido cada coisa. Quando vocês não compreendam dessa forma que está sendo dito, vocês se conscientizam. Existe muitas expressões, por mais que ela esteja desagarrada,
de uma coisa e outra, ela vem muito bom para a gente compreender isso. Ela é boa. Quando você ouça uma coisa, por mais que ela no, o contexto esteja dividido, as expressões, elas são muito ricas em trazer consciência. Pode pegar qualquer uma expressão aqui e vocês compreenderá que ela faz parte da rotina do dia a dia, da falsidade de um corpo e outro, e ela pode trazer, essa mesma falsidade, ela pode trazer a nós uma consciência e uma verdadeira formação de nossos corpos de origem, trazer uma verdadeira formação da origem do Cristo, ok? E assim vamos chegando no final deste blog diário. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinaliza o vídeo, ok? E acompanhe tudo o que foram dito até aqui para que vocês não sejam mais essa vítima social. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte.